Bom dia a todos. Não vamos ainda começar a sessão, apenas para informar que estamos à espera da Senhora Ministra da Coesão Territorial, com quem vamos iniciar a sessão ao vivo, e temos depois os outros ministros que chegarão entretanto, mas enquanto não a temos connosco, vamos aguardar mais uns minutos em que aproveitamos para vos mostrar as informações mais uma vez de como aceder às salas e como estar. Se estivermos, entretanto, já com a Senhora Ministra da Coesão, agradeço que nos diga, porque eu penso que vai ligar de casa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A senhora Ministra, certo? Sim, Ana Abrunhosa, bom dia. Como está? Então, pronto, vamos, como já temos aqui a Ministra da Coesão connosco, Ana Abrunhosa, vamos começar a nossa primeira sessão do Congresso. Muito bem-vinda. Vou-me dirigir em primeiro lugar a si, Senhora Ministra. A Senhora Ministra da Agricultura também estará presente, mas apenas em vídeo, e o Ministro da Tutela da Água estará connosco um pouco mais tarde. Hoje é um dia em que há diversos eventos em torno do Dia Mundial da Água e por esse motivo, obviamente, que há mais a fazer e aos quais, enfim, nós também vamos prestar tributo neste Dia Mundial da Água, mas para já vamos dar início ao nosso congresso, agradecendo em primeiro lugar a presença destes membros do governo que tiveram a generosidade de dispor do seu tempo para nos ajudar a refletir de forma transversal também nas questões da água. O tema do nosso congresso é, como todos sabem, a visão estratégica para uma política da água em Portugal, e a APRH quer contribuir com estes trabalhos de duas formas. Por um lado, refletir, isto será um espelho do nosso trabalho interno ao longo do biênio que se estendeu por mais um ano, e dessa forma tenho também comigo aqui na mesa a minha colega Teresa Ferreira, que presidiu a Comissão Científica. Nós envolvemos todas as nossas comissões especializadas na preparação do Congresso, todos os presidentes das comissões integraram a Comissão Científica, promovendo e mobilizando os temas que consideraram mais relevantes e que foram aqueles que foram escolhidos para os 13 temas do Congresso. Para além disso, nós vamos ter 3 mesas, das quais se inicia hoje esta com 3 membros do Governo, e vamos ter 3 sessões especiais com os núcleos regionais que também estiveram muitíssimo envolvidos na preparação do Congresso. Quero, obviamente, agradecer a todos os nossos patrocinadores e apoiantes, entre câmaras municipais, juntas de freguesia, gabinetes de imprensa de alguns meios de comunicação e muitas agências que nos apoiaram. Temos connosco representantes de muitos destes apoiantes que vão também apresentar trabalhos, projetos, etc., ao longo da semana. Para finalizar, o que gostava de dizer aqui, antes de dar imediatamente a palavra à senhora Ministra Ana Abrunhosa, é que nós temos a noção e, enfim, a consciência de que estamos numa contagem decrescente da Agenda 2030, com grandes desafios e uma complexidade crescente, com situações como esta da pandemia que abalam o mundo de forma completamente imprevisível e que tornam ainda mais complicado este grande objetivo de não deixar ninguém para trás, nomeadamente no que tem a ver com o acesso à água como direito humano e como bem fundamental, para o qual a APRH também quer contribuir. Nós vamos tentar discutir ao longo da semana estes temas, vamos relatar os temas, temos uma organização
bem estruturada em torno de elaboração de relatos e de construir no final um conjunto de recomendações de política que faremos chegar também aos membros do governo. Esse é o nosso grande objetivo. E sem mais delongas, eu vou, agradecendo mais uma vez a todos os colegas da Comissão Organizadora, a todos os colegas da Comissão Científica, ao secretariado que integrou a Comissão Organizadora, a todos os associados, a todos os participantes que se inscreveram neste congresso, agradecer a presença, agradecer o trabalho que já sei que vai existir nos próximos dias entre todos os moderadores, os relatores, e agradecer também a todos os oradores que foram convidados e que aceitaram dispor do seu tempo nestas várias sessões. Tenho o prazer de passar a palavra já à Senhora Ministra da Coesão Territorial, pedindo-lhe que nos traga uma visão, aquilo que é uma visão transversal e da integração que nós também queremos discutir, e agradecendo muito a sua presença e o seu tempo. Tem a palavra, Senhora Ministra. Muito bom dia, muito obrigada. Estão a ouvir-me bem e a ver-me bem. Muito bem. Estamos a ouvir perfeitamente. Muito obrigada. Vou fazer cumprimentos muito rápidos. Quero cumprimentar e agradecer o convite de me juntar a vós hoje. Quero cumprimentar a todos os que nos ouvem, todos os que vão refletir sobre este importante recurso e a sua valorização para as nossas comunidades, bem como todas as problemáticas associadas ao mesmo. Eu quero cumprimentar a Senhora Presidente da Comissão Diretiva da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, a Senhora Presidente da Comissão Científica do 15º Congresso da Água, a Senhora Diretora para a Qualidade de Vida da Direção-Geral para o Ambiente, e quero também deixar um cumprimento aos meus colegas ministros e sintam-se todos cumprimentados num abraço virtual, hoje que é o Dia da Água, que é a vida, a luz, o sal da vida, e portanto saibamos de facto penso que é essa a nossa preocupação de todos enquanto governantes, enquanto cientistas, enquanto empresários, enquanto autarcas. A nossa grande preocupação hoje é garantir que todos tenhamos água com qualidade, preservar esse recurso, que esse recurso também possa ser fonte de riqueza para a comunidade nas nossas atividades económicas, com o desafio de simultaneamente preservar a diversidade dos ecossistemas, de promover uma utilização cada vez mais eficiente e cuidada, e para isso é muito importante que aliemos a todas estas práticas a ciência, o conhecimento e a investigação. Não é possível nos dias de hoje falarmos do uso dos nossos recursos naturais nas atividades económicas, necessitamos deles, eles têm que ser geradores de riqueza, sobretudo naqueles territórios onde muitas das vezes são os nossos principais ativos, mas aqui num compromisso muito importante, e enquanto Ministra da Coesão Territorial acredito muito nisto, enquanto um compromisso muito importante de valorização económica e social do recurso água, mas preservando os ecossistemas, preservando um ativo que é fundamental para a nossa qualidade de vida. O Ministério da Coesão Territorial, como o próprio nome diz, não tem a ver só com o interior, dá um olhar especial aos territórios do interior, mas o trabalho do nosso Ministério incide sobre o território e, portanto, incide sobre as várias atividades, a valorização das várias atividades que o nosso território tem. No caso do interior, não posso ignorar que a agricultura, a floresta, a valorização do ambiente são de facto áreas que nos preocupam. Nós temos sob a nossa tutela a gestão dos fundos comunitários europeus e grande parte do trabalho que fazemos é não só tentar garantir à população uma água de qualidade,
e que é um trabalho que ainda temos que continuar a fazer por todo o país, procurar que nessa gestão as perdas e as ineficiências desapareçam, associar a isto o conhecimento e a tecnologia que hoje temos ao dispor para que nos ajude neste desígnio, e procurar que nas nossas atividades económicas mais consumidoras de água, a ciência e o conhecimento também nos ajudem, utilizando este recurso, utilizemos de forma mais eficiente. É a única maneira que temos de conciliar, às vezes, desígnios que nos parecem quase um paradoxo, é através do conhecimento, da ciência e da tecnologia. Isto significa que temos que ter pessoas cada vez mais qualificadas a exercer estas atividades económicas, e daí também ser um grande objetivo deste governo e deste Ministério, procurar atrair para as atividades económicas, todas as atividades económicas, para a gestão da agricultura, para a gestão da floresta, para todas as atividades económicas, recursos humanos qualificados. E fazer um diálogo constante, permanente com a academia, porque é nesse diálogo que nós resolvemos de forma inovadora os nossos problemas, é nesse diálogo que nós podemos valorizar os recursos preservando-os. Parece que estou a dizer aqui um paradoxo e algo que é contraditório, mas esse de facto é aquilo que nós mais sentimos nos nossos territórios, a necessidade de valorizar a água, a necessidade de a aproveitar, mas simultaneamente protegendo-a enquanto recurso absolutamente vital para o ser humano. E, portanto, só com uma gestão eficiente dos recursos hídricos associados ao seu aproveitamento em várias vertentes é que nós, de facto, conseguimos esta coesão territorial. E queria aqui também passar uma mensagem que é muito importante e que, de alguma maneira, também reflete a preocupação que cada vez mais passa para os decisores políticos destas temáticas. Os nossos territórios, e quando eu digo os nossos territórios são as nossas regiões, o Ministério da Coesão Territorial tem a tutela das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, através das quais nós fazemos a gestão dos territórios, através das quais nós trabalhamos com as autarquias, com as comunidades intermunicipais, com as empresas e com o Estado descentralizado também. E, portanto, os nossos territórios reconhecem a importância da água e a importância de valorizar económica e socialmente este recurso, preservando. Nós fizemos para a década, para 2030, todas as regiões definiram as suas estratégias, não só para utilizarem os fundos comunitários, mas para definirem caminhos de desenvolvimento. E as estratégias das 5 regiões de Portugal continental, portanto estou a falar das 5 comissões de coordenação e desenvolvimento regional, Norte, Centro, Lisboa, Algarve, Alentejo, devia ter dito ao contrário, estas estratégias elegeram o tema da água a par das alterações climáticas como um tema de futuro. Isto não deixa de ser, de facto, emblemático da importância com que os atores das regiões também veem o seu desenvolvimento e o seu caminho de desenvolvimento. E, portanto, o desenvolvimento regional não se faz sem água. E as nossas regiões e os municípios e todos os atores dos territórios estão conscientes de que já não basta, isto é muito importante, já não basta abordar o tema com base em premissas e processos do passado. Temos de o pensar olhando o futuro, e aqui a importância que também os centros urbanos têm nesta gestão mais inteligente, mais eficiente, os territórios mais sustentáveis, a importância da ligação entre o urbano e o rural para a qualidade de vida, mas também na gestão dos nossos recursos hídricos, de modo a tornar os nossos territórios mais sustentáveis. E, portanto, a preocupação que temos que ter com as atividades mais produtivas, os produtos e serviços com mais valor, mas, como já referi, e estou sempre a sublinhar, procurando nesta equação o equilíbrio dos ecossistemas. Numa altura em que nós, portanto, estamos a perspectivar a programação dos próximos 10 anos de investimento, e aqui temos sistematicamente vindo a discutir o Plano de Recuperação e Resiliência, o Portugal 2030,
As dimensões do desenvolvimento rural e as abordagens territoriais dos programas operacionais têm um racional por trás. E são grandes os objetivos que estão por trás. Mitigar o impacto das alterações climáticas, promover a investigação científica e a inovação. Como há bocadinho já referi, a importância de capacitarmos nesta estratégia os nossos recursos humanos. O combate ao declínio demográfico, criar e fixar emprego, atenuar desigualdades dos territórios e, com isto, gerar valor acrescentado na economia com sustentabilidade. Como todos sabemos, o nosso país não é um país homogéneo e também não é na disponibilidade de água, em que temos territórios onde temos água em abundância, mas outros que sofrem profundamente de escassez. Pôr este recurso ao serviço da coesão social e territorial é garantir o acesso à água equilibrado no nosso país, de norte a sul, do litoral ao interior, e por isso é importante o trabalho desenvolvido pelas nossas regiões na preparação desta estratégia para a década, considerando-a um dos recursos mais vitais. E, portanto, sendo um recurso essencial à vida, garante oportunidades únicas de valorização do nosso território, que eu queria aqui destacar, e depois vou dar 2 ou 3 exemplos de como temos feito e de como também as conclusões deste congresso nos vão ser certamente úteis para continuar a pensar o território e a valorização dos recursos hídricos. Na agricultura, no turismo, na produção de energia e na promoção da saúde, este recurso à água garante a possibilidade de implementarmos e consolidarmos em grande parte do nosso território projetos inovadores, atividades empreendedoras e iniciativas agregadoras, capazes de mobilizar os agentes locais. Queria, a propósito disto, falar-vos das águas de origem geotermal, que têm sido para nós uma alavanca de desenvolvimento em alguns territórios, alguns os mais frágeis do nosso país. Temos hoje no nosso país muitos projetos de turismo focados na temática das águas termais, a que se associam, para além, e aqui é muito importante, para além dos fins terapêuticos que todos associamos às águas termais, novos produtos, o bem-estar, a prevenção e, portanto, envolvendo os atores do território. Este desenvolvimento feito com e a partir da água já é visível em territórios como Chaves, Vidago, Coria, Pedras Salgadas, Luso, Manteigas, Monchique, São Pedro do Sul, Monfortinho, vários territórios do nosso país. As águas termais têm um potencial enorme na atração de turistas de todas as idades e origens. Vou-vos dar um exemplo só. Na região do Alto Tâmega, atraiu em 2018, vou buscar o ano 2018, porque por motivos óbvios os últimos anos têm sido anos complicados. A região do Alto Tâmega atraiu em 2018 quase 250 mil de turistas, a maior parte dos quais para usufruírem das diversas ofertas associadas à componente termal das águas. E para este sucesso, queria aqui também referir que são muito importantes nesta gestão os nossos projetos internacionais e, portanto, cooperarmos com outros países. E para este sucesso foi fundamental a relação de proximidade com a Espanha, sem esquecer outros países europeus que tornaram possível para muitos destes territórios a afirmação do nosso país como destino turístico da excelência. E, portanto, este setor das águas termais, que tem ainda associada uma forte componente de investigação e inovação, eu queria aqui dizê-lo, nós demos-nos conta de que há uns anos atrás de que faltava o mais básico, estudos científicos que nos permitissem justificar a qualidade das águas, estudos científicos que nos permitissem, a partir da qualidade das águas, desenvolver tratamentos, desenvolver produtos, estudos científicos que ajudassem as nossas empresas a desenvolver novos produtos e novos serviços. Neste projeto que vos estou a falar, de Chaves, que se chama Aquavalor, ele é uma associação sem fins lucrativos que junta o Instituto Politécnico de Bragança, os municípios do Alto Tâmega, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores na Universidade do Porto,
a Universidade de Vigo, o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, a Associação de Desenvolvimento do Alto Tâmega, Eurocidades Chaves Verim e associações empresariais e outros atores do setor privado, como a Associação das Termas de Portugal, a Associação da Hotelaria e vários grupos hoteleiros. Queria aqui dizer-vos que este projeto Aquavalor é o exemplo de uma infraestrutura científica que ajudámos a criar, que já atraiu mais de uma dezena de pessoas para um território onde há uns anos era impensável. Estamos a falar de pessoas doutoradas, de pessoas a fazer doutoramento para trabalhar estas temáticas com a comunidade e, portanto, para também ajudarmos a acrescentar valor às atividades tradicionais, para oferecermos cursos de formação por todo o país, para operacionais do turismo, da hotelaria e restauração, e investe, e vamos continuar a apoiar o investimento, a investigação e inovação com projetos como o hidrogenoma. Portanto, existem bons exemplos por todo o país, onde os vários atores do território trabalham em conjunto com objetivos comuns. Queria dar-vos também aqui um outro exemplo, porque corresponde a uma resposta de problemas de desertificação que temos e de escassez de água, e é um projeto que também está em curso e que vamos querer também dar visibilidade no próximo quadro comunitário, e portanto também está aqui um convite para se juntarem a nós, já estão também neste projeto, que é um projeto entre as regiões do Alentejo e do Algarve, para se preparar uma intervenção territorial integrada na Serra do Caldeirão e na Bacia do Guadiana, que também vai articular-se com o plano hídrico para o Algarve, que está previsto e que será liderado pelo Sr. Ministro do Ambiente num plano de recuperação e resiliência. Portanto, a nossa ideia aqui é que com inovação, conhecimento científico e numa união de esforços, também com o Observatório Nacional de Combate à Desertificação em Alcoutim, contribuamos para um território mais rico, com população mais qualificada, atividades mais produtivas, com maior capacidade de fixar e atrair trabalhadores, empresas e famílias, mas preservando sempre o recurso. Portanto, estamos sempre a falar de desenvolvimento sustentável, sempre. E aí só o podemos fazer com pessoas qualificadas, com associações como a vossa, com congressos como o vosso, que nos ajudem a pensar as temáticas, a planear o desenvolvimento dos nossos territórios, a explorar o enorme potencial que este recurso tem nos nossos territórios, local e regionalmente, e, portanto, eu não queria tomar muito do vosso tempo, queria dizer-vos que terminar como comecei, agradecer a honra que me deram de estar aqui a participar convosco e dizer-vos que aguardaremos as conclusões deste congresso e que trabalharemos convosco, local, regionalmente e nacionalmente, porque os vossos objetivos são os mesmos que nós prosseguimos, que é, através dos nossos recursos hídricos, da água, alavancarmos e planearmos o desenvolvimento dos nossos territórios de forma sustentável. Não podemos deixar de valorizar este recurso, mas protegendo-o também, porque só isso é que garante que continuemos a tê-lo também a criar riqueza nos nossos territórios. E, portanto, quero agradecer muito este convite e desejar-vos um excelente congresso e boas reflexões. Muito obrigada e desejo um bom dia de trabalho. Muito obrigada, Sra. Ministra. Nós é que agradecemos, obviamente, todo este enquadramento que nos deu e pode contar com as nossas recomendações finais e com o empenho da APRH em contribuir para que possamos, de facto, caminhar no sentido de ir completando os desígnios da Agenda 2030 e, nomeadamente, no que tem a ver com as questões da água em Portugal. Eu peço que, se tiver disponibilidade, ainda possa estar connosco. Eu sei que tem também um compromisso. Vamos passar de seguida a palavra à Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que nos vai falar através de um vídeo que também gravou especialmente para o Congresso e que vamos ver já de seguida.
A água é essencial à vida. É um chavão, mas é a realidade. É um princípio básico, mas que importa ter muito presente. E este congresso reforça e lembra também que a garantia do uso eficiente da água é fundamental e que todos podemos e devemos fazer a nossa parte. No caso concreto da agricultura, a precipitação tem uma importância fundamental na produção dos alimentos que chegam às nossas mesas. Segundo o estudo O Uso da Água em Portugal, olhar, compreender e atuar com os protagonistas-chave da Fundação Carlos Gulbenkian, o setor agrícola é responsável por 75% do total da água utilizada. E um número que contrasta com a média da União Europeia, de 24%, e com a média mundial de 69%, mas muito em linha com o que se verifica nos países mediterrâneos, como por exemplo Espanha, com 79%, ou a Grécia, com 81%, onde a estação mais quente do ano coincide com a mais seca, obrigando ao recurso do regadio. Nos últimos tempos tem-se verificado uma grande variação interanual da precipitação e o agravamento do índice de aridez e das secas, devido ao fenómeno também das alterações climáticas. O regadio tem, por isso, um papel essencial na diminuição da imprevisibilidade associada à atividade agrícola. Ao minimizar o risco e ao assegurar a estabilidade do rendimento, o regadio contribui positivamente para a coesão económica e para a resiliência dos territórios, reforçando a atratividade das regiões e ajudando a fixar a população e a combater o despovoamento. E não tenhamos dúvidas, as políticas públicas têm de ser complementares e pedem um olhar holístico e integrador. A água e a garantia de uma gestão eficiente deste recurso, como recurso precioso e escasso, num contexto que pede uma resposta cada vez mais eficaz aos efeitos das alterações climáticas, é uma matéria transversal e que a todos nós diz respeito. Por isso, o processo de concepção e implementação das políticas e das estratégias tem de ser inclusivo e colaborativo. Só assim podemos ter perspectivas de longo prazo e baseadas num compromisso individual e coletivo. E sublinho, vai ser importante a realização de iniciativas como esta. E a agricultura, pelas razões que já mencionei, é um dos setores que tem uma palavra a dizer nestas matérias e tem assumido uma participação ativa na construção de políticas e de estratégias, sempre em diálogo com as restantes áreas governativas envolvidas, designadamente com o ambiente e a ação climática. Exemplo disso são os planos regionais de eficiência hídrica do Algarve e do Alentejo, cuja elaboração é da responsabilidade da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Agência Portuguesa do Ambiente, mas que conta com a participação de entidades representantes dos diferentes setores, estando estes diretamente interessados na identificação, mas também na implementação de soluções. Devido à situação de seca alarmante verificada no Algarve, foi dado prioridade ao Plano de Eficiência Hídrica desta região, que estabeleceu metas e horizontes temporais de eficiência hídrica para os principais usos, nomeadamente os associados aos setores agrícola, turístico e urbano. Tendo sido concluído que os consumos de água do setor agrícola no Algarve reduziram em 56% desde 2002, quer por via da redução do regadio individual, quer pelo aumento da eficiência hídrica, foram também identificadas medidas de curto e de médio prazo que pretendemos promover, como a reutilização da água tratada, a redução das perdas de água, o aumento da eficiência nos sistemas de distribuição. E não podemos deixar de lembrar que neste momento dispomos de instrumentos que vão permitir o cumprimento de alguns dos objetivos já identificados. Para além das medidas já em curso, no montante de praticamente 1 milhão de euros, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural,
2020, salientamos o Plano de Recuperação e Resiliência, que também contempla o setor agrícola e que vai contribuir para a implementação de medidas para a redução de perdas de água e o aumento da eficiência do setor agrícola no valor de 17 milhões de euros. Mas estão ainda previstos 47 milhões de euros para a construção das infraestruturas dos blocos de regas associados ao aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, considerado um projeto âncora para a recuperação económica da região do Alto Alentejo. Voltando a referir o estudo realizado pela Fundação, no que concerne à transição para uma agricultura mais sustentável, 81% dos agricultores que investiram em tecnologias mais avançadas não têm dúvida de que conseguiram poupar água para obter os mesmos ou até melhores resultados de colheita. Também 85% dos agricultores afirmaram gastar menos energia pela otimização da rega. Além disso, 66% confirmaram gastar menos fertilizantes e 77% referem ganhar tempo utilizando o controle pelo computador ou telemóvel. Assim, aquilo que é uma das notas deste estudo, o apontar para um papel preponderante da componente tecnológica, sendo imperativa a partilha de conhecimento, é por isso que também 86% dos agricultores concordam que hoje há uma partilha de informação maior do que há 10 anos. Algo que queremos reforçar, nomeadamente através da implementação da Agenda de Inovação para a Década, a Terra Futura, no qual estão já destinados 93 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, que quer promover uma agricultura mais sustentável e competitiva, orientada para os mercados, mas que contribua para o desenvolvimento económico, para a criação de emprego e para o equilíbrio das contas externas, capaz de assegurar uma alimentação segura e saudável. O Programa Nacional de Regadios, com um investimento total de cerca de 560 milhões de euros, insere-se neste esforço de investimento que pretendemos, por um lado, criar maior resiliência aos efeitos das alterações climáticas, mas, por outro lado, modernizar os regadios existentes, tornando-os também mais eficientes. Foram, por isso, já aprovadas 59 candidaturas que beneficiam cerca de 67 mil hectares e a que corresponde um investimento público de 392 milhões de euros. Mas não queremos nem podemos ficar por aqui. Com o investimento previsto de 750 milhões de euros, o Programa Nacional de Investimentos 2030 pretende dar continuidade e alavancar a estratégia de intervenção no território. E assim, tendo em vista o levantamento das necessidades de investimento e do potencial de desenvolvimento do regadio coletivo e eficiente, está em elaboração um estudo de âmbito nacional que tem em consideração a conjugação de vários fatores, nomeadamente a disponibilidade de água, a aptidão dos solos, a viabilidade técnica, económica e ambiental das soluções encontradas. E porque é igualmente importante garantir o cumprimento das exigências do Regulamento de Segurança de Barragens, foram também aprovadas 36 candidaturas para a elaboração de estudos e de projetos de melhoria das condições de segurança dessas mesmas barragens, num montante superior a 1,6 milhões de euros. Mas em paralelo, e porque também consideramos que não só é possível, como é desejável, compatibilizar a atividade agrícola com a preservação da biodiversidade e dos recursos naturais, queremos dar seguimento ao desenvolvimento da certificação do regadio sustentável. Queremos reconhecer a adoção de boas práticas agrícolas baseadas em diversas componentes, nomeadamente no uso eficiente da água e da conservação do solo, e podemos, por isso, aumentar os níveis de transparência e confiança na relação com o consumidor. Quero agradecer o convite, mas acima de tudo quero agradecer esta iniciativa, o vosso trabalho e o empenho numa participação ativa na definição das melhores políticas públicas, estando sempre presente no nosso horizonte maior sustentabilidade ambiental, económica e social. Servimos as pessoas e por isso contamos com todas e com todos vós. Para sabermos para onde ir, temos de saber de onde vimos, de voltar à origem,
ao que nos alimenta e sustenta. Temos de voltar à terra e daí partirmos para o futuro, inovando. Mas levando a tradição e sem deixar ninguém para trás. Cuidando dos nossos recursos, conservando a sua biodiversidade, apostando num setor mais inclusivo, num setor para todos, promovendo uma cadeia de valor competitiva à escala global, semeando as nossas melhores colheitas para servir uma sociedade mais informada e saudável. Chegou o momento de fazer crescer a agricultura e de a entregar à próxima geração, porque o futuro também vem da nossa terra. Terra Futura. Agenda de Inovação para a Agricultura 2030. Agradecemos então ao Ministério da Agricultura este vídeo, à Senhora Ministra ter enviado. Eu penso que, entretanto, a Senhora Ministra da Coesão já se retirou, tinha um compromisso, não tenho a certeza, mas penso que já não está. Agradecemos mais uma vez as duas intervenções. Como temos algum atraso do nosso Ministro Pedro Matos Fernandes, que está também num outro evento, e temos, entretanto, a nossa keynote speaker alinhada já connosco desde manhã, vamos fazer aqui uma pequena alteração do programa, porque temos tempo para isso, enquanto esperamos pelo Ministro. E vou então pedir-vos a vossa atenção para ouvir a Diretora de Qualidade de Vida da DG Ambiente da Comissão Europeia, Verónica Manfredi, que nos vai fazer uma breve apresentação e ajudar-nos também a inspirar aqui relativamente às questões que nos enquadram a nível europeu. Verónica, the floor is yours. Muito obrigada. Bom dia. It's a pleasure, President Neto, dear ministers, secretaries of state, to have the honor to address you on this World Water Day 2021. Particular compliments not only to the organizers of this Congress, but also to the Portuguese presidency, who is paying a lot of attention to water management issues, in particular in conjunction with climate adaptation and climate change issues more broadly. And I welcome the fact that normally on April the 23rd, there will be an ad hoc informal council. I know that the Portuguese presidency was hoping to hold it in Évora. I'm not so sure that the pandemic will allow to hold it physically in Évora, but at least it will be entirely focusing people's mind on the interplay between water and climate adaptation issues. I think that the event and generally our revamped attention to water comes at the perfect point in time. Why? Because we really see that we are starting to see the light at the end of the COVID-19 tunnel. This is the time to plan for the recovery. And this is also the time to realize what we had agreed already back in 2000 was our common goal, to secure that all our freshwater and groundwater bodies achieve good status by the end of this decade. 2027 is the legal deadline, as you know, under the Water Framework Directive. And as we speak across all member states, and I know it is the case for Portugal as well, our capitals are drafting, I would say at the same time, the third river basin management plans and their national recovery plans. Let me tell you a couple of personal thoughts. When we adopted back in December 2019 the European Green Deal, I think none of us would have ever thought that that strategy would have been at the heart of what we are trying now to achieve also with the recovery. None of us could have ever thought that a pandemic of the proportion we are witnessing would have struck the entire world. As you know, that strategy has been conceived as a plan to tackle these intertwined climate change, biodiversity, resource depletion, and pollution challenges which our planet is facing as a whole into opportunities. Opportunities for a specific growth for Europe, a new model of growth
for Europe, positioning Europe as a leader in this ecological transition. And I think that water is a particularly good example because, as you may know, we have some of the world champion in water management. So we have also particularly important opportunities for water innovators, water treatment technologies to become world-leading solutions. Now, what we have done since ever the COVID-19 crisis struck, and of course forced all of us also in Brussels to be in lockdown, is to not stop working a single minute. You might have noticed that already in March 2019, we adopted the second Circular Economy Action Plan to basically boost a way for Europe to continue growing in a more circular, more resource efficient and cleaner manner. If you dive deep into that action plan, you will see that there is a specific section that looks into the issues of water efficiencies and really pushes for a good uptake of the just adopted water reuse regulation, for which I want again to thank Portugal. Portugal was a very strong and good partner in the negotiations. That regulation, which was really the missing part of the puzzle in our water management at European level, will come of application across Europe in 2023 and provides a very important opportunity to irrigate our fields out of treated water that comes from wastewater treatment plants. So very important to stress this. Immediately afterwards, in May, we adopted the Biodiversity Strategy 2030 and the Farm to Fork Strategy 2030, basically setting a number of objectives for, again, improved and better protected aquatic ecosystems. Here, I think that it is particularly noteworthy to stress that on the one hand, we have fixed a target of achieving a better protection, both of our seas, up to 30% of marine protected areas to be truly and effectively protected across Europe by 2030, but also better protection of our land ecosystem, which entails, of course, our fresh waters and wetlands. And also very dear to our heart is the 2030 target to restore as free-flowing rivers at least 25,000 kilometers of rivers by removing primarily obsolete barriers. It's a lot of work, and it's also creation of jobs that is entailed by these targets. We should not forget this. Let me dive a little bit deep also into the just adopted climate adaptation strategy, adopted at the end of February. As you may know, you might have seen that the strategy has a number of really key pillars that I would sum up in 5. First of all, it is there to secure enhanced coherence in the way we distribute our waters and also plan the water supplies as such across all water users. It is there to drive a reduced water demand, again, pushing for enhanced water efficiency. And you will see in the strategy that we again stress the importance for all our member states to better implement Article 9 of the Water Framework Directive, which is about setting the right price for water. If it's such an important resource, if it's the resource which is at the basis of our life, why don't you value it in the right manner? Of course, taking into account also poverty issues. So in a way which is at the same time socially fair, but also enables those who are in charge with securing the correct public and private distribution of water to have an amount of money which is there to constantly secure the maintenance and the upgrading of the water treatment, supply, and distribution systems. So I think this debate really needs to be opened now. The third pillar is about moving, of course, our land use into true sustainability. And I think that the previous minister have very much highlighted this aspect. This has to be read, of course, in conjunction with the fact that when we adopted the Farm to Fork strategy, we've said that we want to see by 2030, 50% of agricultural fields across Europe moving towards organic farming, much reduced use of chemical pesticides and hazardous pesticides. Fourth pillar of our climate adaptation strategy, promote and heavily invest in nature-based solutions. We have so much evidence by now, collected out of years
out of years of use of our LIFE program and so many other research programs, showing that in so many cases, green is much better than gray infrastructure. And last, but in no way least, the fifth pillar is making best use of research and innovation tools and technological tools, such as, for example, the specific platform Climate Adapt, which is there to allow our member states to check each other's best practices, enter in dialogue and improve their performance. Now, let me also stress another aspect that often gets a little bit lost in translation, but is not less important. This commission has launched again last year an ad hoc action, which is called the Renovation Wave. We zoom into the realities of our built environment. Our buildings, be it our houses, be it the public buildings that host our ministries, our big companies, they are still among the most important sources of greenhouse gases, air pollutants, but also often, unfortunately, still being very poorly performing when it comes to water efficiency. In the Renovation Wave initiative, which has been accompanied by the launch of President von der Leyen of the very innovative European Bauhaus initiative, for the first time, we are reuniting across Europe best engineers, I would say also simply those who are willing to devise the world of tomorrow, to come up with very practical solutions in the way to design and renovate. We don't have to necessarily, scrap and demolish. It's about renovating the existing built environment in a manner that it becomes much better at resisting against climate change. I think of urban roofings. I think of better water efficiency inside our buildings. So let's not forget all the opportunities that the concrete actions which have been already adopted foresee. And allow me also to say, I'm proud that right now our department is also leading into the finalization of the Zero Pollution Action Plan for our air, for our water, and for our soils. It is the very first time that in Europe we pull the strings of just looking into environmental laws, at least 33 different pieces of the acquis that all have amongst the goals the one of preventing pollutions, not to mention other very important parts of our acquis. I think of agricultural rules, transport rules, and so many others that all feed into this notion of preventing, remedying, and really mitigating pollution impacts. We will come up with this plan, I hope, in May. It will be the object of a devoted Green Week that will take place between the end of May and up until the 4th of June. I would be delighted to see many of you that I don't see physically today, but I know are following us at that virtual week, which will offer you a lot of opportunities to interact. Finally, let's not forget the very many other opportunities that also the Clean Energies Initiative are opening to all of us. You will have seen that the Commission is pushing hard to have a sustainable deployment of offshore wind and solar renewable energies. It means deployment of infrastructures at sea, occasionally also in some of our rivers, but I would say really paying a lot of attention to the biodiversity concerns. You will have seen our energy integration initiatives that also look at the completely yet untapped potential out of our urban wastewater treatment plants. Please help us to get there. We are in the midst of a very important revision of the Urban Wastewater Treatment Directive, and we will need your input in the upcoming public consultation to get this right and transform the urban wastewater treatment plants as the biodiversity, circularity, and I would say climate adaptation hubs of the future. We count on Portugal with such a rich experience to be among really our water challenges, really on top of our agendas and right for our citizens, farmers, and for our society as a whole. Muito obrigada and feliz Dia Mundial de Água 2021. Thank you. Thank you. Thank you very much, Veronica. Thank you for helping us also anticipating the speech. And agora vou também pedir desculpas ao Sr. Ministro do Ambiente, que aguardou também com
muita paciência pelo fim deste discurso. Tivemos que gerir aqui o tempo, adaptando, testando a nossa capacidade adaptativa também nesta gestão de congresso online. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o convite de presidir esta sessão. Vai fazer o encerramento da sessão. Já tivemos aqui as senhoras ministras da Coesão Territorial e da Agricultura, a senhora Verónica, que é a diretora da Qualidade de Vida da DG Ambiente. Senhor Ministro, quando quiser, muito obrigada em nome da APRH, e como disse também anteriormente, este congresso terá um conjunto de recomendações finais que teremos todo o interesse em fazer chegar aos membros do governo que estiveram aqui presentes, no sentido de a APRH substanciar aquilo que é o objetivo principal, que é o de contribuir para uma visão estratégica mim, que sou sempre muito sintético e por isso não consegui entrar em tempo. Eu cumprimento todos, cumprimento naturalmente a APRH, sempre com muita estima, desejo também um feliz Dia da Água para todos, a todas as pessoas que vi aqui no ecrã e outras que não vejo no ecrã, desejo a todos um ótimo dia e um ótimo... E começo esta intervenção por recordar o óbvio, que a água é vida, mas feito de uma maneira muito concreta. É que a primeira barreira contra a progressão da Covid foi mesmo uma só: lavar as mãos com água e sabão. Um ato simples, ao qual por demasiadas vezes não damos o valor, mas, e também por isso, começo por agradecer àqueles por onde tudo começa, que são os trabalhadores dos serviços do Círculo Urbano de Água. Às vezes os serviços essenciais do ambiente pensam que são as tubagens, as hectares, os contadores, as novas formas mais tecnológicas de gestão, e não são. São mesmo as pessoas, pelo seu conhecimento e competências, por terem como fundamental conhecer, preservar e recuperar estruturas e equipamentos e gerir o recurso de forma mais eficaz e justa possível. É mesmo porque houve um grande empenhamento de todos os trabalhadores do setor. E nestes todos os trabalhadores incluo naturalmente quem gera equipas e quem administra empresas e serviços, que a água nunca faltou, e se este foi uma grande preocupação da nossa parte, eu quero acreditar que chegamos ao dia de hoje com a certeza de que, com forte desejo que a pandemia depressa das nossas vidas, mas com uma muito maior certeza de que os serviços vão dar resposta. Mas se a água é vida, a água também é território, e a APRH é a prova disso mesmo, e é esse o empenhamento que sempre teve de cruzar estes dois temas. A água é território e não é só pelo efeito de rede, associado aos serviços de água e saneamento e de tudo o que se multiplica através destes. Porque é também pela água que a coesão se alcança, nas agregações que promovemos com as autarquias, nas parcerias que desenvolvemos também com as autarquias. Como em qualquer família ou equipa, as relações têm necessariamente de ser trabalhadas em contínuo com todos, a tutela, os serviços, os municípios, os cidadãos. Sabemos que este é um processo difícil, mas do qual nunca desistiremos, porque continuamos a acreditar que é através da partilha de esforço, do conhecimento, da solidariedade que se consegue eficiência. Penso que temos um problema de técnico. Vamos aguardar uns minutos. Provavelmente a ligação perdeu-se do Ministério. A Ana está em contacto com o gabinete do Ministro. Teve alguma informação? Sim, acabei de receber uma mensagem a dizer que perdeu-se a ligação, mas vão entrar novamente. Muito bem, obrigada. Vamos ter um pouco de paciência
Estas são as vicissitudes dos congressos online. Eu já aqui estou outra vez, não sei se me estão a ouvir e se me dão licença, continuo. Estamos a ouvir muito bem, Sr. Ministro, faça favor, foi muito curto, muito curto. Estava eu a falar da água e do território e dizer que isto é claro quando falamos da proteção da nossa costa, através dos programas da Orla Costeira, nos quais continuamos ativamente a trabalhar. É óbvio, nas intervenções que têm vindo a ser realizadas, já são 140 milhões de euros de investimento na Orla Costeira e dentro destas há alguns investimentos exemplares, como o grande shot de areia que está a ser feito ao largo da costa de Aveiro e Ilhavo, sempre utilizando Nature-Based Solutions. Isto é claro também no esforço que fizemos com a recuperação de quase 1000 quilómetros de rios e ribeiras, aliás quase não, isso foi no ciclo anterior, já vamos agora a caminho dos 1100, utilizando também e apenas soluções de engenharia natural e também é claro, quando desenvolvemos, pensando as especificidades do território, os planos de eficiência hídrica para as regiões do sul do país, em que, no que ao Algarve diz respeito, e onde a pressão é também maior, dedicámos 200 milhões de euros que têm no fundo de financiamento o plano de recuperação e resiliência, acreditando que vamos mesmo fazer a diferença com todos os agentes algarvios. Ali, no Algarve, promoveremos o uso das águas residuais para fins que não exigem água potável, enquanto reforçaremos o sistema com novas origens de água. Estas serão um seguro para a região, na medida em que irão funcionar sempre de forma complementar às restantes origens de água a utilizar em situações de escassez hídrica. Mas sejamos claros, temos que começar a questionar o consumo do recurso que é efetivamente limitado. Porque a solução não é conquistar novas fontes de oferta ou ser eficiente para ganhar folga para mais consumo. Esta visão decididamente não é sustentável, sobretudo quando as fontes de água serão cada vez menos e se considera que o investimento nas soluções passa unicamente pelo Estado e pela tarifa do cidadão. Se o produto água está a tornar escasso, o seu preço deve refletir essa escassez, tanto mais que esse preço é o sinal mais forte que temos a dar aos utilizadores da água, no sentido de a usarem de forma mais parcimoniosa. Por isso, quando dizemos poupar, 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 falamos de suficiência, falamos de limites e há muito que pode ser feito ainda dentro desses limites. Se a água é vida, se a água é território, a água também é energia. Energia sob diversas formas, começando talvez pela menos evidente. A energia está presente de forma significativa nos custos de operação e todos os aqui presentes o sabem. Na energia que alimenta as infraestruturas e equipamentos, no tratamento dos cada vez maiores caudais que chegam às estações elevatórias e às hectares, muitos dos quais, por vezes, não tinham necessidade de lá estar, ou se lá chegam, deviam também pagar esse serviço. Sim, falo das águas pluviais, que podem e devem estar em redes separadas, alimentando os sistemas ecológicos ou sendo reutilizadas. Sim, falo de águas não urbanas que beneficiaram de uma visão sistémica de tratamento e valorização. Sim, falo das afluências indevidas e de entregas não conformes. Estes são alguns dos temas que certamente beneficiam de um planeamento estratégico e de uma abordagem concisa por parte dos sistemas, sejam eles multi, inter, municipais, sejam eles em alta, sejam eles em baixa. Esse planeamento esse que queremos encorajar, devidamente enquadrada pelo Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais, pela primeira vez também com as águas pluviais para o ano 2030, e cuja aplicação prática já começamos a ver surgir no terreno. No plano, por exemplo, da neutralidade energética do Grupo ADP, nos investimentos em painéis fotovoltaicos das hectares, exemplos como a Câmara de Alcanena, que chamou a si essa responsabilidade, adotou esta abordagem sobre ser transparente quanto às dificuldades e investiu no planeamento das intervenções necessárias. Mas a água é também geradora de energia. Permitam-me falar para além das barragens.
Os combustíveis ou tecnologias para a transição energética em curso podem, se não forem devidamente geridos, aumentar a pressão sobre os recursos ou mesmo serem limitados por ele. Tal não será certamente o caso das energias eólicas ou do solar fotovoltaico, mas pode ser uma questão relativamente ao solar concentrado ou mesmo ao hidrogênio, que também precisam de fontes de água, e é por isso que, uma vez mais, o planeamento é importante. Por isso, o trabalho em curso sobre as disponibilidades hídricas do país, em cenários de adaptação às alterações climáticas, da responsabilidade da APA, será um elemento-chave no estabelecimento dos limites ao uso da água, independentemente do setor da atividade económica. A água também é recurso. Em dezembro de 2020, a água começou a ser negociada em contratos futuros na Bolsa de Nova Iorque, tal como são o petróleo, tal como é o ouro. E isto é mais do que simbólico. É um reconhecimento da cada vez maior escassez de água, que advém não só dos impactos das alterações climáticas, mas também do sobreconsumo e da degradação da qualidade. A água é circular. Faz todo sentido que a nossa abordagem à questão do recurso, enquanto serviço de ecossistema, enquanto produto, enquanto utility, se paute pelos mesmos princípios. Desenhar para durar, para não poluir, para regenerar. Fizemos progressos muito significativos nos últimos 20 anos. A água segura nas torneiras, qualidade, balnear excelente, mas o facto é que 46% das massas de água têm estatuto bom, com tendência à degradação, se agrava ainda mais em contexto de alterações climáticas. E é por isso que a visão da circularidade do recurso tem também de ser levada para dentro da gestão dos sistemas e da gestão industrial. É por isso que falamos a sério quando falamos de planeamento. Cadastro atualizado, mapeamento das intervenções, gestão de equipamentos a adquirir ou substituir e o scouting de novas tecnologias para resolver problemas bem identificados é ainda crucial. Tal como é crucial a digitalização dos sistemas, muito para além dos contadores, com recurso a sistemas de controle analítico em tempo real, a sensores e a aplicação de inteligência artificial para a detecção preventiva de acidentes ou falhas, ou ainda a detecção de afluências indevidas e de focos de poluição através da análise de imagens de satélite. Sim, todas estas inovações existem e estão a ser testadas no terreno em vários países europeus. São inovações que temos de integrar nos nossos sistemas, fazendo uso dos apoios à digitalização que estão disponíveis. Mas também a economia circular se faz de bioeconomia circular. E nesse campo há oportunidades que não nos podem escapar, que completam um nexus água, energia e alimentação. É, por exemplo, a gestão eficiente e eficaz das lamas. Começámos esse trabalho na Estratégia Nacional para os Afluentes Agropecuários e Agroindustriais, em conjunto com os nossos colegas da Agricultura. Assim surgem as oportunidades, a da valorização agrícola e energética, a da descarbonização do setor da água e da agricultura, a da redução da conta de energia nos sistemas de tratamento. A este trabalho junta-se a Estratégia das Lamas e o Plano de Lamas do Grupo Águas Portugal, devidamente enquadradas pela visão da Estratégia de Bioeconomia Circular que estamos a concluir. Minhas caras e meus caros, como disse, a água é vida, é território, é energia, é recurso. E esta é a visão que estamos a incutir no nosso trabalho no Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Uma visão sistémica, em que os vasos comunicantes com a saúde, com a coesão, com o ordenamento do território, com a energia, com a economia são centrais. É esse o espírito que a equipa que trabalha no plano estratégico para o abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais está a tentar imprimir para montar um setor cada vez mais sustentável nas próximas décadas. Minhas caras e meus caros, a água também é futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Agradecemos a sua presença. Esta sessão fica assim encerrada, a sessão oficial de abertura e que foi uma sessão pública. E iremos agora, ao longo da semana, dar seguimento aos nossos trabalhos, à nossa agenda. Agradeço mais uma vez aos 3 membros do Governo a presença e a participação nesta sessão e teremos, obviamente,
continuação dos trabalhos. Hoje, ao meio-dia, temos uma sessão de homenagem, a primeira das sessões de homenagem ao professor Costa Lobo. Teremos mais 2 ao longo da semana, o professor Corte Real e ao professor, desculpa, agora falhou-me o nome, Mário Ruivo, que foi, enfim, um homem de todos conhecido. Temos também, a seguir, às 3 da tarde, uma sessão especial com o Núcleo Regional do Norte. Vamos ter 3 sessões destas, com cada um dos núcleos regionais. E mais tarde, ainda uma pequena sessão do Dia Mundial da Água, em que a APRH também se celebra de forma muito simbólica e muito breve, neste dia, que por sorte é o primeiro dia do nosso congresso. Por isso, encontramos-nos todos aqui ao meio-dia. O Sr. Ministro também está convidado para estas sessões e outras que queira acompanhar-nos, obviamente. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, e contamos contribuir com este nosso trabalho ao longo da semana para os objetivos que nos propomos na associação, e conte connosco sempre no sentido de ajudarmos a alicerçar uma política da água transversal, territorialmente integrada e também assente nesses nexos que nos referiu. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Muito obrigada a todos e vemo-nos daqui a pouco, ao meio-dia.